Olá, meu povo, de volta e agora a pergunta que fica no ar. Será que eles podem dizer eu sou cafajeste? Vamos ver. Olha só, eu até abri aqui uma telazinha em branco, já está lá a frasezinha eu sou cafajeste. Tá certo? Então, imaginem o seguinte, essa frase pode ser respondida por duas pessoas, né? Pelos cavaleiros e pelos cafajestes. Se a gente imaginar que os cavaleiros poderiam falar isso, veja que se o cavaleiro fala isso, ele está falando uma mentira. Como é que um cavaleiro que sempre fala a verdade diz eu sou cafajeste? Ele não pode ser cafajeste. Ele só pode dizer eu sou cavaleiro. Ok? Ficou claro? O cavaleiro, por falar sempre a verdade, não pode dizer a frase eu sou cafajeste. Ok? Até aí tudo bem. Vamos imaginar, o cafajeste pode gerar um pouco de confusão. Olha agora. O cafajeste sempre mente. Na hora que ele diz eu sou cafajeste, ele vai estar falando a verdade. E isso não pode acontecer, meu povo. Não pode acontecer. Ele sempre precisa mentir. Ficou claro? Vamos de novo. Vamos imaginar o seguinte, olha só. Se a frase fosse eu sou cavaleiro, daria bem legalzinho, não daria não? Por quê? Porque o cavaleiro poderia falar porque estaria falando a verdade. E o cafajeste poderia falar porque ele estaria mentindo. Porém, na frase, na alternativa C que ele nos coloca, eu sou cafajeste, os dois não podem falar. Porque a frase para o cavaleiro, será uma mentira. Deixa eu voltar, deixa eu trazer para cá assim. A frase para o cavaleiro será uma mentira. E a frase para o cafajeste será uma verdade, coisas que eles não podem fazer. O cavaleiro sempre fala a verdade, ele estaria mentindo. O cafajeste sempre mente, ele estaria falando a verdade. Por isso, por essa situação, é que o eu sou cafajeste é uma frase que nenhum habitante pode proferir. Ficou claro, meu povo? 2 mais 2 é igual a 4. O cavaleiro pode falar e o cavaleiro só fala falsidades. Vamos ver essa aqui. Os cavaleiros só falam falsidades. O cafajeste pode dizer isso. Ele vai estar mentindo. Os cavaleiros só falam... Os cavaleiros só mentem. O cafajeste pode dizer isso? Pode. Por quê? Porque ele mesmo estará mentindo, sabendo que os cavaleiros só falam a verdade. O cafajeste pode falar essa frase, era outra que poderia gerar algum problema para vocês. Tá? Mas o cafajeste pode falar isso, porque isso será uma mentira, já que os cavaleiros só falam a verdade. Tranquilo? Em frente, questão de número 8 da Coppev, o número de amigos aumentou, são 4 amigos agora, apostaram a corrida de bicicleta. Manuel disse, Pedro ganhou e Fábio chegou em segundo lugar. Beleza, Pedro. Fábio disse, Pedro chegou em segundo lugar e Antônio em terceiro lugar. Beleza. Pedro disse, Antônio foi o último e Manuel o segundo. Legal. Sabendo-se que cada um dos rapazes, olha que legal agora, disse uma verdade e uma mentira. Diferente, né, a questão? Legal, diferente. Podemos afirmar que tá aí as alternativas. Legal, questão legal. Note que aqui, ó, eu tenho que ter, e a ordem aí não vai importar, mas em cada
frase, né, em cada frase dos rapazes, eu tenho que ter uma verdade e uma mentira, não importa a ordem, tá? A ordem não vai importar. É isso que a gente vai ter que seguir. E agora, PH, ora, e agora, meu povo? Teste de hipóteses. Vamos escolher uma e testar. Vamos pegar a frase do Manuel e testar. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, vamos ler de novo aqui se existe algo que nos ajuda para essa questão. Olha só, vamos abrir uma telazinha em branco aqui. Passei errado aqui. Pronto, vamos lá, olha só. Vamos resumir um pouco o que os nossos amigos colocam. O Manuel diz: bom, o Pedro ganhou. O Pedro foi o primeiro. Legal. E o Fábio, o segundo. Beleza. O Fábio diz o seguinte: o Pedro foi o segundo. E o Antônio, o terceiro. O Antônio terceiro, beleza. O Pedro disse: Antônio foi o último. Ou seja, são 4 amigos, o Antônio foi o quarto. E Manuel o segundo. Por último, eu tenho quem falando o... Só 3 falaram, não foi? Esqueci alguém? Manuel disse: Pedro ganhou, Fábio em segundo. Fábio disse: Pedro chegou em segundo e Antônio em terceiro. Pedro disse: Antônio foi o último e Manuel o segundo. Beleza, pronto. É o que nós temos aí. Vamos testar a hipótese, então. Hipótese 1. Hipótese 1. Vamos imaginar que a frase do Manuel seja verdade e mentira nessa ordem. Verdade e mentira nessa ordem. Tá certo? Vamos ver o que é que vai acontecer com essa situação. Bom, se é verdade, o Pedro... Vou colocar aqui as colocações, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza. Se o Manuel disse uma verdade primeiro e depois uma mentira, o Pedro foi o primeiro. Vamos guardar aí. O Fábio, por enquanto, não pode ter sido o segundo. Guarda isso aí no cucuruto. Fábio já disse que o Pedro foi segundo. Se a gente está garantindo que o Pedro é o primeiro, então essa segunda é mentira. Ó, vamos arriscar, depois eu apago. Verdade, mentira. Logo, se o Fábio disse que o Pedro é o segundo, isso tem que ser uma mentira. E aí a gente conclui que então o Antônio deve ter sido o terceiro. Antônio. Legal. Com base nisso, no que Pedro falar, Antônio ser o quarto é uma mentira. Logo, nos leva a concluir que o Manuel deve ser o segundo, porque seria verdade. Sobrou o quê para Pedro? Aliás, desculpa, para Fábio, o quarto lugar. Olhando para isso, vamos dar uma olhada. O Manuel, Pedro é primeiro, legal, verdade. Fábio segundo? Não, mentira. O Fábio disse, Pedro segundo, mentira. Antônio terceiro, verdade, beleza. Pedro disse, Antônio é o quarto? Não, Antônio não é o quarto. Manuel é o segundo, opa. Ficou bonitinho, não ficou? Vamos testar então. Se o negócio aqui é teste de hipótese, vamos ver o que acontece na hipótese 2, imaginando Manuel,
falando uma mentira e uma verdade. Ok? Vamos nós? Bom, se é agora, ó, eu vou botar até de verdezinho para não apagar, para ficar com problema. Pronto. Ou seja, Fábio fala a verdade. Desculpa, Fábio é a verdade, é segundo. Fábio e Pedro não pode ser o primeiro. Guarda aí o Pedro. Se a gente descer aqui para a frase do Pedro, que me diz que, ou do Fábio, que vai fazer, ele me diz o seguinte: Manuel é o segundo. Manuel não pode ser o segundo, porque o segundo foi Fábio, correto? Ou seja, falso aqui, trazendo para cá o verdadeiro. Logo, o Manuel o Antônio é o quarto. Pronto, legal. Logo, dessa maneira, se o Antônio é o quarto, o Antônio aqui no Fábio é mentira no terceiro. E um outro problema. Se nós encontramos Fábio em segundo, o Pedro em segundo é uma mentira. Opa! Inconsistência. Deu piti. Nessa situação, começando com Manuel aqui, mentira e verdade, na posição de Fábio, geraram duas mentiras. E isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, a segunda hipótese está furada e a única hipótese possível é a de Manuel falando a primeira verdade e a segunda mentira. Meu povo, você poderia ter começado essa questão ou pelo Fábio ou pelo Pedro, mas seguindo a mesma lógica que a gente acabou de trabalhar. Escolhendo uma, testando a hipótese de uma ser verdade e a outra ser mentira, e depois a gente trocando essa situação. A gente vai encontrar o mesmo resultado para vocês, tá certo? Portanto, ele nos diz o quê? Ele começa a fazer algumas colocações. Podemos afirmar que Pedro chegou em último? Não, Pedro não chegou em último, a alternativa A está fora. Pedro foi o primeiro? Pedro foi o primeiro, realmente. E Fábio o último, foi, realmente, esse daqui dá certo. Antônio foi o primeiro colocado? Não. Fábio chegou em primeiro? Também não. Antônio chegou em terceiro? Chegou. E Manuel em último? Não, aí o Manuel cortou. Portanto, o gabarito dessa questão é letra B. Tranquilo, pessoal, nesse testezinho de hipótese para a gente, tranquilidade total. A oitava questão já foi para o beleléu. Vamos para a nona questão. Em uma aldeia, CESP, olha o CESP colocando aí, eu não sei se essa foi de marca-marca, né? Então, uma das provas agora de 2013 que o CESP fez de múltipla escolha. Vamos lá. Em uma aldeia, dois grupos em disputa, olha lá o nome, Crinksen e Amins, designaram um mediador para estabelecer a paz entre eles. Os membros dos dois grupos dizem a verdade no domingo. Na segunda, na terça e na quarta, quem é Crinksen diz a verdade. Na segunda, na terça e na quarta, os Crinksen dizem a verdade, enquanto os Amins mentem. Na quinta, na sexta e sábado, os Amins dizem a verdade, enquanto os Crinksen mentem. Pronto, está montado toda a semana deles, né? Isso deve ser legal, né? O cara chegar assim, peraí, o cara pergunta alguma coisa, peraí, só um minuto, que dia é hoje? Hoje é sábado, então hoje eu tenho que mentir. Então vamos lá, vamos em frente. O sermão está aí para isso mesmo, para conturbar o meu campo. Vamos lá. Passado alguns dias de sua designação, o mediador voltou à aldeia e indagou sobre os avanços nas negociações. Tanto os Crinksen
quanto os amins responderam: ontem era o dia de nosso grupo mentir. Ontem era o dia do nosso grupo mentir. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o dia da semana em que os dois grupos responderam ao mediador. Façamos o seguinte, eu vou, enquanto está aqui já no intervalo, deu o nosso tempo, eu já vou abrir uma telazinha em branco e deixar montado para a gente todas aquelas informações da questão passada, certo? Quando é que eles falam a verdade, quando é que eles mentem, tá? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.